Permita-me uma pergunta pessoal. Você está cheio do Espírito Santo? Eu quero tratar com você deste tão importante tema. Farei isso à luz de Efésios capítulo 5, versos 18 a 21, e peço sua vênia para a leitura do texto. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando a Deus de todo o coração, com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. O apóstolo Paulo já tratou da obra do Espírito Santo aqui nesta carta. Ele falou do selo do Espírito, ele falou do penhor do Espírito, ele falou em sermos revestidos com poder, mediante o Espírito no homem interior. E agora Paulo fala também do risco de se entristecer o Espírito Santo. E nesse texto em particular, ele vai falar da plenitude do Espírito Santo. Paulo faz aqui uma espécie de comparação e contraste com a plenitude do Espírito, com o enchimento do Espírito e a embriaguez. Ele diz, não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Há uma semelhança superficial e há um contraste profundo. A semelhança superficial entre uma pessoa cheia do Espírito Santo e uma pessoa bêbada é que ambas estão sob controle de algo ou de alguém. Uma pessoa bêbada está dominada pelo álcool, controlada pelo álcool, dirigida pelo álcool. Ela fala coisas que de outra forma não falaria. Ela tem ações e reações que de outro modo não teria. Então ela está sob o efeito do álcool. O álcool é um depressivo e não um estimulante farmacologicamente falando. O álcool tem sido o causador de tantos acidentes, de tantas brigas, de tantas contendas, de tantos crimes passionais, de tantos internamentos, de tantas e medonhas crises na família. Quando o álcool domina, prevalece a escravidão, o desespero, a angústia, a dor, o medo, a vergonha, o opróbrio. Quando uma pessoa está cheia do Espírito Santo, por outro lado, ela está governada, dirigida, controlada pela pessoa do Espírito Santo. Uma pessoa bêbada não tem domínio próprio, uma pessoa cheia do Espírito Santo tem domínio próprio, porque o domínio próprio é fruto do Espírito. Uma pessoa bêbada viola o amor, uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela vive e pratica o amor, ela tem alegria, ela tem paz, ela tem bondade, ela tem longanimidade, ela tem fidelidade, ela tem domínio próprio. Uma pessoa bêbada está completamente governada por aquilo que vai destruí-la, vai arruiná-la, vai entristecer a vida dela e a sua família. Então, essa é a comparação superficial. Ambos estão sob controle, debaixo de uma influência, ou do álcool, ou do Espírito Santo. Mas preciso destacar que a plenitude do Espírito Santo, ela é fundamental porque toda pessoa, por exemplo, que é convertida, ela tem o Espírito Santo. Ninguém pode falar Senhor Jesus senão pela obra do Espírito Santo. Ou seja, é o Espírito Santo quem regenera, é o Espírito Santo quem convence de pecado, é o Espírito Santo quem sela, é o Espírito Santo que é o penhor, é o Espírito Santo que nos batiza no corpo de Cristo, é o Espírito Santo que nos santifica, é o Espírito Santo quem nos produz em nós o fruto do Espírito, que é o caráter de Cristo em nós, é o Espírito Santo quem nos dá poder, é o Espírito Santo quem distribui dons,
Então, a obra do Espírito Santo é fundamental. Porém, nem toda pessoa que tem o Espírito Santo está cheio do Espírito Santo. Uma coisa é o Espírito Santo presente, outra coisa é o Espírito Santo presidente. Nem todas as pessoas que exercem os seus dons o faz na plenitude do Espírito Santo. Então, há aqui uma ordem. Não vos embriagueis com vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Agora vamos ver, não a semelhança superficial, mas o contraste profundo. Porque a embriaguez, a plenitude do vinho, ela produz dissolução. Mas a plenitude do Espírito Santo produz o quê? Produz adoração, boa comunicação, gratidão e serviço. Uma pessoa bêbada, ela vai arruinar a sua vida. Ela vai destruir sua reputação. Ela vai destruir sua vida financeira. Ela vai destruir o seu casamento. Ela vai destruir a sua família. Ela vai destruir a sua saúde. Ela vai destruir o seu bom nome. Ela passa a ser uma pessoa desacreditada. Ela passa a perder aquilo que de mais valor ela possui, o seu nome, seu caráter, sua reputação ilibada. Ela vai cometer deslizes, ela vai praticar coisas horrendas, ela vai se tornar uma vítima e um escravo do álcool para sua própria ruína. Mas quando uma pessoa está cheia do Espírito Santo, a vida dela melhora. Ela tem mais qualidade de vida, ela tem mais amor no coração, ela tem mais paz na alma, ela tem mais alegria na vida, ela convive e se relaciona com pessoas de maneira mais saudável, ela tem mais conexão com Deus no sentido de adoração, de louvor, ela é mais útil à família, à sociedade, porque não só tem domínio próprio para não fazer o mal ao outro, mas ela é bondosa, ela é carinhosa, ela é cuidadosa, ela é solícita, ela tem as mãos estendidas para abençoar. Então, a plenitude do Espírito Santo é uma necessidade vital. Precisamos desse poder do Espírito Santo para vivermos uma vida de santidade, para vivermos uma vida de serviço, para vivermos uma vida de poder para pregar a palavra de Deus. Agora vamos voltar ao termo, não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. A primeira coisa que eu quero deixar claro é que a plenitude do Espírito Santo não é uma opção, não é uma sugestão, nem mesmo um conselho, é uma ordem. O verbo está no imperativo. Ou seja, temos duas ordens no texto. A primeira ordem é, não vos embriagueis com vinho. A segunda ordem é, enchei-vos do Espírito. Tem uma ordem negativa, tem uma ordem positiva. Ser cheio de vinho ou embriagar-se é um pecado. Não ser cheio do Espírito Santo também é um pecado. Às vezes nós só enxergamos como pecado o embriagar-se, mas não temos a mesma percepção da ausência do Espírito Santo, da ausência da plenitude do Espírito Santo. Tanto um quanto o outro é um ato de desobediência a uma ordem expressa de Deus. A segunda coisa que eu chamo a sua atenção é que este verbo enchei-vos do Espírito, ele está no plural. Portanto, a plenitude do Espírito Santo não é para apenas algumas pessoas em particular, não é apenas para uma liderança ou elite espiritual, é para todos, para as crianças, para os jovens, para os adultos, para os velhos, para os ricos, para os pobres, para os doutores, para os analfabetos, para os pastores, para as ovelhas, para todos. Esse é o propósito de Deus, essa é a ordem de Deus.
Mas ainda notem que esse verbo enchei-vos do Espírito está na voz passiva. E o que significa isso? Significa que eu não sou o agente do Espírito. Eu não administro essa plenitude, eu recebo essa plenitude. Eu não produzo essa plenitude. Eu sou o vaso, eu sou o receptáculo desta plenitude. Portanto, quanto mais disponível você está, mais cheio você será. Usando a ilustração de 2 Reis 4, enquanto tiver vasilhas vazias, o azeite vai jorrar. A limitação não está em Deus, está em nós. Portanto, não é o quanto mais você tem do Espírito, mas quanto mais o Espírito Santo tem de você. É a disponibilidade que você tem para ser cheio e continuamente cheio do Espírito Santo. Mas ainda, o verbo enchei-vos está no presente contínuo. Ou seja, eu preciso ser cheio hoje, ser cheio amanhã, e depois, e depois, e depois. Permita-me contrastar. Lá em João 2, Jesus disse para os serventes, para os diáconos que estavam cuidando da festa: enchei d'água as talhas. Tinham 6 talhas de pedra, cada uma cabendo 2 ou 3 metretas. A metreta são 40 litros, ou seja, cada talha daquela comportava cerca de 100 litros de água. E Jesus disse para eles: enchei d'água as talhas. Ali não é presente contínuo, o verbo encher. Era para encher uma vez só e não precisar repetir o ato. Aqui outro ponto. Aqui está no presente contínuo. Enchei-vos do Espírito, hoje, amanhã, depois de amanhã. Ou seja, a plenitude de hoje não é suficiente para amanhã. Amanhã você precisa de uma nova plenitude do Espírito Santo. Agora, quais são as evidências, as provas de que você está cheio do Espírito Santo? Paulo vai trabalhar isso aqui da seguinte maneira. Ele diz assim: e não vos embriagueis com o vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos. Falando entre vós com salmos. Eu chamo a sua atenção para a expressão entre vós. É relação horizontal e não vertical. Aqui se trata da comunhão. Aqui se trata da relação humana, da comunicação. Ou seja, uma pessoa cheia do Espírito Santo tem a sua palavra transformada. Não é possível uma pessoa cheia do Espírito Santo com palavrão, com xingamentos, com palavras torpes, iracundas, violentas, agressivas. Uma pessoa cheia do Espírito Santo não desmerece o outro, não ataca o outro, não denigre o outro, não fere o outro. Ele se comunica de uma maneira que edifica a relação em vez de destruir a relação. Segundo lugar, o texto diz assim: entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais. Agora não é entre, agora é ao Senhor. Agora não é relação horizontal, é relação vertical. Você quer saber se você está cheio do Espírito Santo? Pergunte a você mesmo se você está louvando de coração ao Senhor. Se seus lábios proclamam a glória de Deus. Se você enaltece os atributos de Deus. Se você se refere a Deus com reverência, com cântico, com adoração, com louvor, com hinos e cânticos espirituais. Em vez de murmuração, em vez de reclamação, em vez de palavras duras, em vez de se insurgir contra Deus como a mulher de Jó, em vez de você voltar a face contra Deus como a mulher de Ló,
Em vez de seus lábios estarem cheios de gritarias e blasfêmias, você está cantando, você está louvando, você está adorando, seus lábios proclamam a glória de Deus. Isto é uma evidência de que você está cheio do Espírito Santo. Mas ainda, em terceiro lugar, o texto diz assim no verso 20, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Agora, a prova da plenitude do Espírito Santo é a gratidão. Gratidão. Dando sempre graças por tudo. E nós temos que entender e interpretar o que é isso, dar graças por tudo. Não é por tudo, tudo. Eu não dou graças pelo mal moral. Por exemplo, imagine que o seu cônjuge se embriagou e está na sarjeta. Você não dá graças a Deus porque se embriagou e está na sarjeta. Ou imagine que uma pessoa surrupiou o bem alheio, um larápio, ou um político corrupto, ou um empresário desonesto. Eu não dou graças por essa prática nefasta, nefanda, execranda, nociva. Não. Eu não posso dar graças porque alguém caiu em desgraça moral, porque alguém destruiu a sua família. Não. Graças por tudo significa que, apesar das circunstâncias adversas que me sobrevêm, eu dou graças. Apesar da perseguição que eu sofro, eu dou graças. Eu não dou graças pelo pecado moral, eu dou graças porque, apesar das circunstâncias que me sobrevêm, eu ainda reconheço a bondade de Deus na minha vida. Então, não é gratidão só porque tem coisa boa acontecendo, gratidão inclusive quando as circunstâncias são carrancudas. É por isso que o apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, diz, e não apenas isso, nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança experiência, e a experiência esperança, porque o amor de Deus é derramado no nosso coração. Então, não importa a luta que você enfrenta, a prova que você passa, você dá graças a Deus. Não pelo mal moral, mas porque Deus pode transformar até tragédias em triunfo, vales em mananciais. Finalmente, como é que você pode saber se está cheio do Espírito Santo? Versículo 21, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Uma pessoa altiva, soberba, arrogante, orgulhosa, nariz empinado, peito estufado, que fica no pedestal, olhando os outros de tamanco alto, achando que é suprassumo, humilhando as pessoas, desprezando as pessoas. Essa pessoa está dando claro sinal de que não está cheio do Espírito Santo. Mas se você está cheio do Espírito Santo, você age como Jesus. Você serve. Você abençoa. Você lava os pés. Você se prontifica a ajudar o seu próximo, servindo-vos uns aos outros, no temor de Cristo. Então, volto à pergunta inicial. À luz do que foi tratado aqui, à luz da exposição desse texto, você está cheio do Espírito Santo? Pois bem, esta é a ordem de Deus para você e para mim. Agora é hora de você ficar e estar cheio do Espírito Santo. E eu concluo contando a você a história de um missionário, John Hyde, missionário presbiteriano, estava indo para a Índia. E ele estava a bordo do navio, quando recebeu um telegrama. E ele abriu o telegrama e a pergunta era essa: John Hyde, você está cheio do Espírito Santo? E ele ficou muito irritado, porque pensou, bom gente, eu larguei tudo, meu país, minha cultura, minha igreja, meus entes queridos, para ir para a obra missionária, num país tão difícil, para pregar o Evangelho. Essa pergunta é uma afronta. Como assim?
Mas o Espírito Santo incomodou. E começou a pulsar no seu peito a pergunta: John Hyde, você está cheio do Espírito Santo? E ele voltou para o convés. E ele se ajoelhou. E ele orou. Disse: meu Deus, eu não estou cheio do Espírito Santo. Eu não posso ir para a obra missionária sem a plenitude do Espírito Santo. Revista-me com o poder do Espírito Santo. E em lágrimas ele disse: meu Deus, eu quero ser usado na Índia para ganhar almas para Cristo. E ele fez um propósito de no primeiro ano levar uma pessoa a Cristo por dia. No final daquele primeiro ano, ele recebeu mais de 365 pessoas batizadas, convertidas. Eu pergunto a você, você está cheio do Espírito Santo? Hoje é o dia de você colocar a sua vida diante de Deus e dizer: Senhor, eu não posso mais viver sem a plenitude do Espírito Santo. Eu preciso ser cheio do Espírito Santo. Você precisa ser cheio do Espírito Santo. Nós precisamos da plenitude do Espírito Santo. Que Deus abençoe sua vida. Que Deus abençoe a sua família. Se esta mensagem foi útil ao seu coração, transmite-a a outras pessoas. Se você ainda não está inscrito neste canal, faça isso e ajude-nos a levar esta mensagem aos rincões da nossa pátria e às nações da terra. Deus abençoe sua vida.